São 6h29. Vamos iniciando aqui. É um prazer ter você aqui com a gente. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre desespero. O que significa desespero? Então eu fui no Google e pesquisei o significado da palavra desespero. E a palavra desespero, ela significa sem esperança. É por isso que quando você vê uma pessoa que não tem esperança, ela entra em desespero. Talvez porque algum ente querido morreu e talvez essa pessoa ela estava brigada com esse ente querido, talvez com a mãe, ou com o pai, ou com o irmão, e aí ela não vê esperança de reatar, de consertar essa situação, e aí ela entra em desespero. É por isso que em alguns velórios você vê algumas pessoas desesperadas, chorando, né, de uma forma incontrolada, porque elas não têm esperança mais. Então a palavra desespero, ela significa sem esperança. E é o nosso título da nossa live de hoje é Não entre em desespero. Você precisa ter esperança, certo? Mas existe algumas situações que não tem esperança mais. E nós vamos ver uma hoje, uma situação onde as esperanças já acabaram, não tem mudança. E essa, talvez, não talvez, mas essa é a situação mais importante da qual todos nós precisamos ter esperança. Se você não tem essa esperança, você corre um perigo muito grande. Amém? Quero te convidar a abrir a sua Bíblia, se você tem disponível, no Evangelho de Lucas, no capítulo 16. Já também quero te convidar a deixar seu pedido de oração. No final nós faremos uma oração pela sua vida. E saiba que você também pode entrar diante do trono da graça e colocar os seus pedidos. Saiba que, por mais que a gente ore aqui por você, você também pode orar, você tem acesso à presença de Deus, você pode chegar diante de Deus e entregar os seus pedidos a Ele. Amém? Lucas capítulo 16, a partir do verso 19, nós vamos ver Jesus Cristo falando sobre um rico, uma pessoa que tinha muitos bens, e um mendigo, e a diferença da vida deles e a diferença do destino dos dois. Presta atenção no que a palavra diz. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. É importante eu destacar que ele se alegrava, ele buscava alegria, porque ele não tinha alegria. Então, todos os dias ele estava fazendo ostentação, fazendo festa para buscar uma alegria ali. Verso 20. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico, desse rico. Verso 21. Este desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. A Bíblia não diz que ele se alimentava, ela diz que ele desejava se alimentar das migalhas que caía da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as feridas. Então a situação aqui de Lázaro não é uma situação muito boa. Ele ficava à porta do rico, da casa do rico, e ele desejava comer das migalhas, mas nem as migalhas o rico dava para ele. Versículo 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Então, olha aqui, nós vemos falando aqui sobre a vida dos dois e olha a diferença dos destinos. Primeiro, e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Enquanto Lázaro ele vai levado pelos anjos ao seio de Abraão, o rico, a Bíblia fala que simplesmente ele foi sepultado. Verso 23. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim
e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Lembrando que Jesus Cristo está falando essa parábola para os judeus, e você vê que o próprio rico, ele chama Abraão de pai, porque até nesse momento, nós como gentios ainda não tínhamos sido feitos filhos de Abraão. Nós somos filhos de Abraão pela fé, a Bíblia diz isso nas cartas de Paulo, mas aqui esse rico, ele era um judeu e ele clama, ele pede para Abraão ter misericórdia dele e mandar que Lázaro molhasse a ponta do dedo em água e refrescasse a língua dele, porque ele estava atormentado no fogo eterno. Verso 25. Mas Abraão disse: Filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui enquanto você está em tormentos. Verso 26. E, além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá passar para cá. Então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna. Então agora ele faz um segundo pedido. Primeiro, ele pediu para que Abraão mandasse Lázaro molhar o dedo na água e refrescar a língua dele, que ele estava em tormento. Agora eu te pergunto, uma gota de água, ela refresca? Depende da situação que você se encontra. Esse momento aqui, esse rico, ele está em desespero. Ele não tem mais esperança, ele está numa situação irreversível. Esse é o momento dele. Tanto é que uma gota de água para ele já seria um alívio muito grande. Certo? E aí Abraão fala que existia um grande abismo, não tinha como Lázaro ir até o rico e nem o rico ir até Lázaro. Não existia essa possibilidade. Verso 27. Então o rico disse, então aqui está o segundo pedido do rico: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Agora ele lembra da sua família e fala: eu não quero que eles venham para cá também. Então manda Lázaro ir lá falar com eles. Abraão respondeu, verso 29, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Então, o segundo pedido era para que Abraão mandasse Lázaro até a casa dele para que desse testemunho. É interessante porque o pedido desse rico faz um pouco de sentido. Ele fala: manda Lázaro para que Lázaro fale para eles não virem para cá. Mas é interessante você ver a resposta de Abraão. Ele diz: se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer. Quando a Bíblia fala Moisés e os profetas, você pode contar como sendo o Velho Testamento. Você vai ali no Velho Testamento, você vai ver o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, que foram escritos por Moisés. Então aqui você escuta Moisés falando através desses livros, e você vê também os profetas, né? Você tem vários profetas aqui falando. Então ele está falando, esses seus irmãos, eles têm a Bíblia, e nesse momento ainda não estava escrito o Novo Testamento. Então ele está falando, eles têm a palavra, eles podem escutar. Se eles não escutam a palavra, eles não vão escutar Lázaro. E quando eu vejo esse texto, o que eu penso é que o Evangelho, ele é proclamado. Hoje, é difícil alguém que nunca ouviu o Evangelho. Só que tem pessoas que não dão ouvidos ao Evangelho. Elas não querem o Evangelho.
Mesmo que ressuscite alguém dos mortos e fale para ela, mesmo assim, os olhos dela não vai ser abertos, os ouvidos não vai ser abertos, porque essa pessoa, ela é incrédula. Ela não quer aceitar. Ela não entende o risco que ela está correndo. Eu não sei se essa é a sua situação. Talvez você já ouviu tantas vezes o Evangelho que isso cauterizou na sua mente e você acha que isso é uma história, que é só uma conversa ali, alguma coisa, uma Bíblia. Tem pessoas que chegam a falar que, não, a Bíblia, papel aceita tudo. A Bíblia foi escrita há muito tempo atrás. Como é que você vai acreditar na Bíblia? Porque essas pessoas, elas estão do lado de cá. Elas ainda não tiveram um encontro genuíno com Jesus Cristo. Uma pessoa que tem um encontro genuíno com Jesus Cristo, ela acessa a presença de Deus, ela entende o que é o Evangelho. Porque o Evangelho do reino, ele fala sobre um relacionamento com Deus e não sobre uma religião. Quando nós estamos aqui falando e ministrando a palavra, e eu estou te convidando a participar desse reino, não é de uma placa de igreja, não é de uma religião, não é você fazer as coisas certinhas para você chegar no céu. Se fosse através da religião que nós conseguíssemos chegar à presença de Deus, não seria necessário Jesus Cristo ter vindo aqui. Jesus Cristo, ele vem aqui e você conhece a história de Jesus, você sabe tudo o que ele sofreu, todo o sofrimento que ele passou, e ali na cruz do Calvário ele está ali para pagar o preço do nosso pecado e nos dar acesso à presença de Deus. A Bíblia diz que no momento que Jesus Cristo morre, o véu do santuário ele é rasgado de alto a baixo, ou seja, vocês têm acesso à presença de Deus agora, por meio do novo e vivo caminho que é Jesus Cristo. Agora, se você não aceita esse evangelho e vive a sua vida incrédula, o seu destino é esse do rico. E você fala assim, mas ele foi para o inferno só porque ele era rico? Não, não é porque ele era rico. Apesar de a Bíblia falar que é difícil um rico alcançar o reino dos céus, e o porquê que é difícil um rico alcançar o reino dos céus? Porque a riqueza, ela é como se fosse um analgésico. Você vê a Bíblia falando aqui, que ele se alegrava todos os dias, ou seja, todos os dias ele estava buscando alegria nas coisas terrenas e ele ficou anestesiado. E ele viveu a vida dele sem depender de Deus, sem buscar a Deus, sem entender que ele precisa ou precisava de Deus. E talvez essa seja a sua situação. Você vive uma vida anestesiada. Você vive em baladas, você vive em orgias, você bebe, você faz várias coisas para poder alcançar e buscar e tampar esse anseio, esse buraco que está no seu coração. E você vive uma vida anestesiada. Essa era a vida do rico. Ele vivia uma vida anestesiada. A vida anestesiada é muito perigosa e existem cristãos que estão anestesiados na igreja, porque entram e ali vê uma estrutura toda bonita e ali você vê várias iluminações e você vê os melhores instrumentistas, tem pessoas ali que são contratadas para tocar uma guitarra, tocar um contrabaixo, tocar uma bateria. Não estou falando que isso é errado, mas a pessoa chega ali e ela fica tão animada com aquilo que ela acha que ela já está no reino de Deus. Porque no domingo à noite ela passou por uma experiência ali e está ali louvando a Deus e ela está naquele momento ali e ela acha que ela já está salva. Eu já tenho o reino de Deus. Mas ela está tendo só acesso à presença e talvez existem lugares que nem a presença tem, só são coisas materiais e humanas. E ela esquece que a presença, ela te acompanha aonde você vai. Quem já pisou no Santo dos Santos, quem já teve acesso à presença de Deus, não é na igreja que ele tem a presença. Em todo lugar que ele vai, a presença está com ele, porque agora ele é portador da presença.
O evangelho ele te faz ser um portador da presença. Aonde você vai, a presença de Deus está com você. Não existe pregação maior do que o brilho nos olhos de quem tem o Jesus Cristo, de quem tem o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia fala que nós somos como o bom perfume de Cristo. Você consegue ver um perfume? Quando uma pessoa passa, você consegue ver esse perfume? Você não vê esse perfume, você sente esse perfume. A presença de Deus na vida de uma pessoa, ela não é vista com os olhos naturais, mas ela é sentida. Você consegue ver com os olhos da fé que aquela pessoa ela tem a presença de Deus. Se você não tem isso, saiba que você está correndo o grande perigo de viver uma vida toda religiosa e acabar sendo condenado, assim como aquele rico. E chegar num momento de desespero, onde não haverá mais esperança. Existem várias igrejas que ocultam essa parte da palavra que fala do inferno. Mas a Bíblia, ela é clara e ela fala várias vezes sobre isso. E eu não posso ocultar isso de você. Você precisa ter consciência que se você ainda não decidiu, ainda não foi alcançado pela graça, ainda não nasceu de novo, esse é o seu destino. É no lago de fogo, é no inferno. Jesus Cristo, ele não quer que você vá para lá. O Pai, ele não quer que você vá para lá. Isso depende de você tomar uma decisão para que você tenha esperança. Nós que fomos alcançados pela graça, que nascemos de novo, nós temos uma viva e rica esperança. Nós não somos desesperados. É por isso que quando você vai num velório de uma pessoa cristã, de uma pessoa realmente crente, que realmente tem e teve um relacionamento com Deus, você não vê desespero. Porque o verdadeiro cristão, ele sabe que quando os seus olhos fecharem aqui, você vai estar na presença de Deus. Se esse assunto que nós estamos falando aqui, ele te traz, ele te assusta, ele te deixa com medo, pode ser que você esteja correndo um grande perigo de ser condenado, de estar no mesmo lugar onde esse rico estava. Agora, eu queria falar um pouquinho no final aqui, né, também sobre algumas situações que não precisa de você se desesperar. Nós falamos aqui da situação de desespero, que não tem esperança mais. Mas existem situações que você está se desesperando que não precisa disso. Você pode ter esperança. Talvez você esteja passando por uma luta espiritual e você esteja entrando em desespero. Saiba que você precisa e tem esperança. Você precisa olhar essa situação e colocar na presença de Deus e entender que existe esperança. Talvez você esteja passando por um momento de depressão. E a depressão, ela é um desespero, ela causa desespero. Porque a pessoa ela não consegue olhar para frente, ela não consegue ver um futuro. Porque ela está tão presa a coisas que aconteceu no passado que ela não consegue se desprender disso. E eu quero ler mais alguns versículos falando sobre depressão nesse finalzinho de live. Talvez você seja essa pessoa que está em depressão. No versículo 17 diz o seguinte: tenham cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes num dia e 7 vezes vier para lhe dizer, estou arrependido, perdoe-lhe. Muitas pessoas estão em depressão por falta de perdão. Falta de perdoar quem te feriu. Falta de liberar perdão para quem te feriu. Falta de perdoar a si mesmo por coisas que você fez. E isso tira a sua esperança. Por isso, para você ser livre dessa depressão, eu não sei para quem eu estou falando, mas o Espírito Santo sabe. Para você ser livre dessa depressão, você precisa liberar perdão. Você precisa perdoar. Isso está te aprisionando.
Talvez a pessoa que você precisa perdoar nem viva mais está. Mas mesmo assim você precisa perdoar essa pessoa. Você precisa falar, jogar isso para fora e liberar esse peso que está causando depressão, que está fazendo tão mal para você. Amém? Glória a Deus. Nós vamos fazer uma oração agora. Eu quero orar por você que não tem a esperança da vida eterna, para que toda cadeia satânica que está impedindo você de aceitar o Senhor Jesus Cristo seja quebrada agora. Pai, em nome do Senhor Jesus, todo espírito imundo que tem travado a vida dessa pessoa e impedido ela de confessar o senhorio de Jesus Cristo, eu dou uma ordem agora, em o nome do Senhor Jesus. Todo espírito imundo que está amarrando, está amarrado e sem força. E que essa pessoa possa ter liberdade para declarar o Senhor Jesus Cristo como sendo o seu único e suficiente Salvador. Somente pela fé em Cristo nós temos acesso à Tua presença e nós temos esperança e podemos viver uma vida sem medo da morte. Porque a morte do cristão, do verdadeiro filho Teu, é o acesso à Tua presença, ó Pai. Abençoe todos aqueles que estão passando por depressão, Senhor, que estão passando por desespero, que não conseguem olhar para frente e ter uma esperança. Que eles possam soltar essas cadeias que estão aprisionando a mente deles, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, todo espírito imundo que tem travado e que tem trazido falta de perdão, toda palavra maldita que foi lançada na mente dessa pessoa, em nome de Jesus, que seja desfeito, que ela possa ser livre, porque o Senhor Jesus Cristo é Ele quem nos liberta. Obrigado, Senhor, pela vida dessa pessoa, abençoe o dia dela, abençoe o nosso dia. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua